já se perguntou como a estabilidade emocional, a impulsividade, a dificuldade de relacionamentos estáveis aí se manifestam em um mundo cada vez mais conectado e, paradoxalmente, cada vez mais isolado? Como a busca por uma identidade sólida se torna cada vez mais desafiadora, se torna cada vez mais difícil, perante narrativas que nós vamos ouvindo através das mídias sociais. Então, hoje nós vamos mergulhar no transtorno de personalidade borderline, que é o chamado TPB, sob a ótica da psicanálise. E como é que isso funciona? Nós vamos explorar um pouquinho aqui a complexidade na contemporaneidade. E aí, como é que nós podemos iniciar, né? Historicamente, o conceito de borderline passou por diversas transformações. Que transformações são essas? No início do século XX, ele era descrito como uma neurose de caráter ou uma psicose limítrofe, uma condição que flutuava entre a fronteira ali, entre a neurose e a psicose. Então, flutuava nessa fronteira. Neurose, psicose, será que é bem o que isso, né? Então, desafiava as classificações diagnósticas da época. Não se encaixava, né, perfeitamente nem na neurose e nem na psicose. Então, gerava uma grande dificuldade no seu manejo clínico. Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou tratar este sintoma, esta pessoa que ela não está nem me apresentando como neurose nem como psicose? Aí, com o avanço da psiquiatria e da psicanálise, foi se estudando melhor, e aí a publicação em 1980 do DSM-3, em transtorno de personalidade borderline, foi finalmente reconhecido como uma entidade diagnóstica distinta. Entidade diagnóstica distinta como? Bom, essa formalização, que foi feita a partir do DSM-3, ela permitiu uma clareza nos critérios tanto para identificar, como para desenvolver maiores pesquisas e para desenvolver abordagens possíveis de se trabalhar o TPB, transtorno de personalidade borderline. E é compreendido, então, como um transtorno complexo caracterizado aí por um padrão generalizado de instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem, nos afetos, na impulsividade. Então, esse transtorno que é instável. Ora eu me vejo muito bem, ora eu me vejo muito mal, ora eu não quero comprar nada, ora eu saio comprando muita coisa, ora eu tenho muitos amigos, ora eu sou uma vítima, não quero amigos nenhum porque eu não tenho. Então, ele é caracterizado também por esses afetos e impulsividades muito acentuados. Ora eu amo demais, ora eu odeio demais, ora eu quero muito, ora eu não quero muito, ora eu me sinto muito amado, ora eu não me sinto nada amado. Então, para compreendermos o transtorno de personalidade borderline, é fundamental conhecer as suas características, né, que frequentemente experimentam aí uma instabilidade, como eu estou dizendo aí, afetiva. Então, assim, ora eu estou aqui amando muito uma pessoa, então eu estou aqui nesse lado de amor, de afetividade, ora eu tenho uma mudança drástica nesse humor. E aí eu posso ficar eufórica, eu posso ficar aí de uma forma muito irritada, muito ansiosa, eu não amo, ninguém me ama, eu não gosto, eu não quero saber. A impulsividade também é outra forma registrada. Então nós falamos aqui desse transtorno inicial, dessa instabilidade afetiva, e agora vamos falar um pouquinho que é uma outra marca registrada do transtorno de personalidade borderline, é o quê? Pensamentos potencialmente autodestrutivos. Como? Eu gasto excessivamente, eu tenho sexo desenfreado e desprotegido, eu tenho abuso de substâncias químicas, eu dirijo de uma forma, pego meu carro e saio dirigindo de uma forma muito irresponsável e muito perigosa. E as relações interpessoais, elas são a idealização ali dessa fronteira entre muito afeto e pouco afeto, ou nada de afeto. Então, eu idealizo uma desvalorização imensa, ou seja, eu acredito que o outro é perfeito.
percepção de que o outro é maravilhoso, que ele veio para mudar minha vida, que eu amo muito. Ou, de repente, não é nada disso. Ele é cruel, ele me abandonou, ele é mau, não é mais nada disso. Então, existe essa instabilidade, né? E a autoimagem, ela é profundamente distorcida e instável também no transtorno de personalidade borderline. Como? Ela leva a sentimentos crônicos de vazio. Eu me sinto extremamente vazio, tenho uma dificuldade em definir quem eu sou realmente. O medo intenso de ser abandonada me leva a esforços assim frenéticos de evitá-lo. Então, como eu não sou nada, eu aceito qualquer coisa. Outros momentos, então, eu passo por uma ideação paranoide. Nossa, eu tenho aqui, como eu vou me sentir? Parece que eu não estou me sentindo mais no meu corpo. Parece que eu estou desconectado, eu estou em outro mundo, eu estou vivendo uma outra realidade, essa realidade não é minha e todos vão me abandonar. Ora, eu já estou ali, não, eu sou essa pessoa, todo mundo me ama e eu amo todo mundo. Né? Nós estamos dando esses exemplos aqui, mas tá, e qual é a influência do mundo contemporâneo nisso? Né? Tem uma influência muito grande. Por quê? Porque o mundo contemporâneo interage com essa vulnerabilidade, sim, muito. E de que forma? E de que forma que isso acontece? Bom, nós vivemos numa era da modernidade líquida, em que as relações, as instituições, as identidades são cada vez mais fluídas e fragmentadas. Então, assim, eu tinha uma amizade aqui com alguém que, de repente, eu falei algo, a pessoa não gostou, ou eu não gostei, um bloqueia o outro. Então, a amizade ali já acabou. Isso é o efeito da tecnologia nos dias de hoje. As redes sociais, por exemplo, embora elas prometam uma conexão muito grande, né, muitas vezes amplificam ali o número de pessoas e seguidores, você acaba acreditando que você tem muitos amigos, porém não, e amplifica a comparação social. Nossa, fulano tem isso e eu não tenho. Por que fulano é feliz e eu não sou? Isso via rede social. Então, é uma projeção. Então, você vai começando a colocar ali e essa validação, essa busca dessa validação de uma forma incessante. Eu quero ser validado, eu preciso ter uma performance boa, porque senão eu não vou ser amado, eu não vou ser pertencente, não me sinto pertencente, eu vou ser abandonado, as pessoas não vão gostar de mim, e ora você quer ser, você acredita que é essa pessoa tão boa quanto aquela que você está vendo na rede social. Então é importante essa necessidade de gratificação instantânea, a gente entender isso. A cultura do cancelamento, ela vem muito forte. Ela vem muito forte por quê? Porque eu tenho dificuldade de lidar com frustração. Então, tão presente no ambiente digital, esse cancelamento, essa frustração, eu não sou igual ao outro. O outro tem a vida dele, tem uma história, e eu tenho outra. Mas a partir do momento que eu começo a acreditar que a minha vida tem que ser igual à do outro e que eu não sou essa pessoa tão boa quanto o outro, vem esse sentimento de inadequação, ele vem e vem forte. É quando eu saio para fazer essas ações que nós falamos aqui. Então, a fragmentação identitária, a pressão para ser algo e não ter, né? Eu tenho que ser essa pessoa, eu tenho que ter o que ele tem, eu tenho que ter tanta felicidade, tantos amigos, tantos namorados, tantas namoradas quanto fulano posta na rede social. Aquela coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Só que eu esqueço que a dele é artificial, por exemplo. Então, quando nós falamos aí do consumo desenfreado e a cultura da performance, que é assim, né, pessoas maravilhosas, pessoas lindas, pessoas treinadas, malhadas, com um físico extremamente definido, você esquece que ela está tomando hormônio, você esquece que aquilo pode ser uma imagem é, produzida, você esquece também da inteligência artificial, que pode colocar ali muita fantasia no que você acredita ser real. Se você acredita no ser real, o que vai acontecer? O seu cenário de autenticidade, de busca dessa autenticidade, vai ser, sim, cada vez mais inatingível, porque você está buscando o que não dá para atingir, que é a fantasia, mas acaba sendo realidade. Então, aí, construir esse eu estável em tarefas árduas aí é difícil. E a psicanálise, ela entra como? A psicanálise entra para oferecer um tratamento através de uma lente profunda para compreender esse transtorno de personalidade border, que inicialmente figuras ali, alguns estudiosos, né, como Otto Kemberg,
na teoria das relações objetais, descreveram muito bem o transtorno de personalidade borderline como uma organização de personalidade caracterizada por uma difusão de identidade, mecanismos de defesa primitivo, como cisão, onde o objeto é visto como totalmente bom ou totalmente mal, esse exemplo que eu dei aqui no início, e ele postulou, então, que a falha na integração das representações de si e do objeto, tanto boas quanto más, leva a essa instabilidade. Então, eu não consigo saber que o outro é bom, mas não é tanto, porque ele não é perfeito. Eu sou boa, mas não sou tanto. Eu tenho problemas ali que me levam a ter uma certa dificuldade, mas eu também não sou totalmente ruim. Então, esse equilíbrio é a busca da psicanálise, né? Depois, mais tarde, a Margaret Maher, que com a teoria do processo de separação e individuação, sugeriu que as dificuldades na fase de reaproximação, onde a criança precisa equilibrar a autonomia, eu faço, eu consigo, eu vou até lá, com a necessidade de conexão com a mãe, está aí uma raiz do border. Então, isso são estudos desenvolvidos, né? E, mais recentemente, a teoria baseada na mentalização e psicoterapia focada na transferência tem se mostrado altamente eficaz. Como? A capacidade de mentalização, ou seja, na habilidade de eu entender, compreender o meu próprio comportamento. O que está acontecendo comigo? Como é que eu estou reagindo a determinadas situações? Como é que está o meu estado mental, os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas crenças? Então, trabalhar esse transtorno, né, esse transtorno da personalidade borderline via a psicanálise, com a abordagem da psicanálise nesse formato que estamos falando aqui, ela é muito necessária e interessante, porque uma vez que ela utiliza essa relação transferencial no setting terapêutico, né, sabendo o que é que eu estou usando, como é que eu quero entender e como é que eu posso entender esses sentimentos e crenças, eu consigo ver ali o meu self, fazer essa representação cindida aí do meu self, do objeto que eu estou colocando ali, e aí eu vou trabalhando as defesas primitivas, a minha agressividade. Ambas as abordagens que nós estamos falando aqui, elas enfatizam um processo de um ambiente terapêutico seguro e consistente, que é a busca da reconstrução dessa estrutura psíquica, que está comprometida nesse momento que nós colocamos aqui como desafiadores. Então, os desafios clínicos do transtorno de personalidade borderline, eles são significativos. A complexidade diagnóstica, ela muitas vezes tratada como comorbidade, como depressão, ansiedade ou transtornos alimentares, ela exige uma avaliação cuidadosa. A relação terapêutica, ela é frequentemente testada no processo pela intensidade dos sintomas, das emoções, da forma como o paciente chega, para a gente falar dessa impulsividade, das dificuldades do apego do paciente, da demanda, como é que é isso na terapia, no processo terapêutico, como é que o terapeuta vai manejar o processo de contratransferência, da manutenção dos limites ali, que estão muito claros ou não. Então, não é interessante deixar o estigma ali tomar conta. É fundamental que o profissional da saúde mental esteja preparado para oferecer esse trabalho, esse setting terapêutico. Em suma, o que nós podemos dizer? Que o transtorno de personalidade borderline é um fenômeno multifacetado. Não é algo que pode-se dizer é isso e pronto. Não, não é. Por ele ser multifacetado, é no processo de psicanálise que nós vamos ter uma rica introdução de trabalhos de desenvolvimento desse trabalho, trabalhar com a vulnerabilidade individual, as pressões do mundo contemporâneo, como é que é ressignificar esse momento da pessoa. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais.